Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo agora o TucuTuCast. Hoje vamos falar de novo sobre o assunto mulheres na ciência. Caro ouvinte, se eu te questionasse quantas mulheres pesquisadoras e cientistas brasileiras você conhece, quantas você conseguiria nomear? Se foram poucas ou nenhuma, vem conosco nesse episódio que vamos te falar algumas. Começando a nomeação de algumas cientistas brasileiras, nós temos Berta Lutz, conhecida pela sua pesquisa de anurus na área de zoologia e também por ser a figura principal na Carta das Nações Unidas, onde ela lutou pela igualdade feminina. Além de que ela foi uma figura central na luta pelo sufrágio feminino e pela inclusão de mulheres na ciência. Em 1945, Enedina Alves Marques se forma engenheira, ou seja, é a primeira mulher negra a se formar em engenharia civil no Brasil, pela UFPR, a Universidade Federal do Paraná. E isso foi um marco de resistência e representatividade muito grande aqui para o Brasil. Entre 1950 e 1970, nós tivemos as primeiras doutoras em áreas exatas. Elisa Frota Pessoa, uma mulher da área da física, e Elza Furtado Gomide, uma matemática, onde elas romperam barreiras em áreas dominadas por homens, fundando então laboratórios e liderando pesquisas em institutos como o UFRJ e USP. Depois nós temos a Sônia Guimarães, que se tornou a primeira mulher negra doutora em física no Brasil, em 1980. Mais tarde, ela se tornaria professora do ITA e referência na luta por equidade racial e de gênero na ciência brasileira. Entre 2000 e 2010, Mariana Zatz lidera pesquisas genéticas de ponta, onde é reconhecida internacionalmente por seu trabalho com doenças neuromusculares e bioética. Mas esses nomes realmente não são muito conhecidos pelo mundo, pois elas são excluídas geralmente quando está falando de cientistas. E quando falamos de cientistas, geralmente vem a ideia de um homem branco com barba. Exato. Nós temos também agora, mais recentemente, em 2020, a Jaqueline Góes de Jesus, que liderou o sequenciamento do coronavírus no Brasil, em que essa biomédica baiana coordenou a equipe que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 em apenas 48 horas após o primeiro caso no país, que é um efeito histórico, assim, é realmente muito impressionante. Tá, e falando sobre o que comentamos no último episódio, sobre a exclusão de mulheres na contribuição de uma pesquisa, nós tivemos um exemplo de uma pessoa que é definitivamente um pouco conhecida. Falamos de Mileva Einstein, a esposa de Einstein, no qual foi uma grande contribuidora na pesquisa da teoria da relatividade, mas que não foi realmente atribuída a nenhum desses feitos. E que ela foi apartada do primeiro escalão da ciência pelo fato de ter tido crianças. Pois é muito infeliz isso, porque realmente, até hoje em dia, as mulheres cientistas, quando elas têm filhos, elas passam por enormes dificuldades. Porque, tanto por conta de licença maternidade, que ocupa um grande tempo de licença maternidade. Eu não lembro exatamente quantos meses são, mas eu sei que homens são poucos dias para licença paternidade. Já mulheres, por exemplo, se elas estão sendo financiadas por bolsas, é um grande problema se elas engravidam. E também, agora, indo para outro assunto, eu gostaria de falar também sobre algumas cientistas brasileiras que também são divulgadoras científicas, que eu pessoalmente me interesso muito e gosto muito. A primeira é a Lucy Santos, que é uma paleontóloga, inclusive é uma mulher trans pesquisadora. E isso é muito interessante porque a gente não ouve muito falar de pessoas trans, mulheres trans ainda por cima, nas ciências. Até porque a causa trans, ela, por mais que ela esteja intimamente associada com a causa feminina, infelizmente ela ainda é separada, ela é jogada de lado. Inclusive a Lucy Santos é uma ótima paleontóloga.
estuda crocodilos pré-históricos, né, crocodilianos pré-históricos. Outras mulheres, uma paleontóloga é a Aline Gerardi, acho que é assim que se fala o sobrenome. Eu sou muito ruim em falar sobrenomes, então. Ela é uma paleontóloga lá da Paraíba, que trabalha com fósseis também de dinossauros. Uma incrível divulgadora científica, tem o canal Colecionadores de Ossos, junto com o marido dela. Mas, enfim, ela é ótima, é muito... Ela é uma grande inspiração para mim, por mais, enfim, que seja uma mulher, mesmo assim, é uma grande inspiração para mim. Também outra é a Camila Massuda, né? Também conhecida como Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora, que é um podcast que eu recomendo muito. E, inclusive, outro podcast que ela participa também é Os Três Elementos, com outro pessoal. Mas ela também, incrível, é uma pesquisadora, ecóloga, muito boa, muito didática. E esses são os nomes que eu, pessoalmente, gostaria de ressaltar, né? Infelizmente, também, hoje em dia, a gente tem aquele negócio que eu até falei no último episódio, de que mulheres, geralmente, hoje em dia, ainda são associadas com o marido, como se elas fossem um acessório do marido ou namorado. Isso é uma coisa que, às vezes, nem percebemos, mas acabamos por praticar. Por exemplo, eu falo tal nome de tal pesquisadora, e alguém pergunta, ela é a esposa de fulano? Temos um exemplo disso. A Mileva Einstein, que é conhecida geralmente como esposa de Einstein. Exatamente. Marie Curie também. Hoje em dia, claro, ela se tornou mais famosa do que o cônjuge dela, mas na época também ela era conhecida como a esposa daquele cara que, enfim, eu nem lembro o nome. Mas, enfim, isso é algo muito, muito recorrente ainda e que a gente gostaria de deixar aqui para nossos ouvintes refletirem, né? Então, no mais, eu acho que é isso, pessoal. Esse episódio foi meio curto. Foi mais uma listagem de mulheres cientistas, algumas recomendações que deixamos também para vocês. E agradecemos muito a nossos ouvintes, se é que há algum, né? Relembrando também que eu, Arthur André Vancilo Cardoso e Leonardo Perno Fonseca, nós somos estudantes de Biologia Marinha pela URGS, mais especificamente no Seclimar, em Imbé. Nós estamos fazendo esse podcast para a disciplina de História da Ciência, que é mestrada pela professora Rossana. Então agradecemos muito aos ouvintes, mais uma vez, e finalizando.